Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na nossa série dos domingos às 17 horas, Encontros com a Paz. Todos os domingos fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 92, que tem como título Deus não desampara. E Emmanuel pega aí uma passagem que está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que diz: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, é o capítulo 92 do livro Pão Nosso, Deus não desampara. E aí Emmanuel fala: se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Nessa primeira metade do texto, nós observamos Emmanuel fazendo uma referência ao Apocalipse, como nós falamos, capítulo 2, versículo 21, onde ele nos mostra que há uma grande simbologia por detrás do Apocalipse. Existem aí inúmeros autores, inúmeros pesquisadores que fazem a sua interpretação referente às questões existentes no Apocalipse. Cada uma delas direcionada a um setor da vida comum, a um setor do indivíduo em si, da alma que está aqui reencarnada, fazendo em determinados momentos menções às questões espirituais, às questões da vida no mundo espiritual. Cabe-nos, a todos nós, na medida das nossas possibilidades e dentro daquilo que nós temos como vontade, ler e aprender. Procurar, através da literatura comum e até mesmo na literatura espírita, respostas significativas, importantes, com relação àquilo que estamos lendo, àquilo que estamos estudando, para que possamos aprender um pouco mais e não simplesmente nos tornarmos pessoas que simplesmente ouvem, aceitam, mas na realidade não sabem se aquilo está certo, se está errado, se aquilo é o correto ou não é o correto. Dentro desse processo de análise do Apocalipse, muitas pessoas, segundo Emmanuel, acreditam que há uma irrevogabilidade em todas as determinações oriundas da divindade. Ou seja, que há algo de muito duro, de muito rígido e de não mudança daquilo que é determinado por Deus, pela divindade. Que aquilo está determinado, que aquilo está
definitivamente registrado e nada pode ser alterado, nada pode ser modificado. Temos que entender que não só o planeta, mas como todos nós, de forma individual e coletiva, estamos num processo de evolução progressiva. Essa evolução progressiva interfere de uma forma direta ou indireta em tudo aquilo que realizamos diariamente, para conosco de uma maneira particular, para com o próximo e para com o mundo, para com a vida de forma coletiva. Isso está diretamente ligado à nossa capacidade intelectual, ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa aquisição moral ao longo das reencarnações. E é claro, nós temos uma ferramenta junto de nós, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio numa proporção maior, o livre-arbítrio numa proporção menor. E dentro desta ferramenta que nos é proporcionada, que nos é oferecida, nós vamos realizando as atividades que muitas vezes podem interferir positivamente no progresso coletivo ou pode prejudicar esse mesmo progresso coletivo. Há um planejamento estabelecido pelos espíritos de alta hierarquia, pelos espíritos que comandam o nosso planeta. Mas nós não podemos nos esquecer que há, de uma maneira direta ou indireta, a nossa interferência. E o principal, segundo Emmanuel, que nós não podemos nos esquecer deste amor sublime da divindade para conosco. Amor divino que, segundo ele, apaga as dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Ou seja, mesmo que de forma individual ou coletiva, no mau uso das oportunidades que nos são oferecidas, nós venhamos a tombar perante os erros, há por parte da divindade, há por parte de Jesus, há por parte dos benfeitores espirituais um sentimento de misericórdia, de amor, de bondade e de perdão para conosco, oferecendo-nos novas oportunidades para que possamos modificar o contexto daquele erro que havíamos cometido. Então ele fala: entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação, ou seja, de que Deus é rígido, é irrevogável nas suas questões, ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Por isso que nos é proporcionado a reencarnação, para que possamos expiar, para que possamos provar e que possamos aprender. Agora, relembrando ali o Apocalipse, no capítulo 2, versículo 21, que ele coloca lá no início do texto, a frase diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Isso pode acontecer. Então, há um tempo, há um momento para que a gente possa se arrepender daquele erro que foi cometido, daquela falha que foi colocada ali em prática. E aí nós temos a escolha de nos arrepender verdadeiramente, de consertar aquilo, ou não nos arrepender e não consertar. E muitas vezes o que é pior, repetirmos o mesmo erro, repetirmos
a mesma falha. Ele continua: se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Então, ele faz uma referência às leis da Terra. Existem aí considerações, providências fraternas no contexto da justiça humana que ainda é falha, mas já existem, onde determinadas pessoas que de maneira correta cumprem e se arrependem do erro cometido, elas passam a ter uma certa liberdade sob condição. Aquela pessoa que vai para o regime semiaberto, aquela pessoa que muitas vezes cumpre a pena em liberdade, mas ela tem que fazer determinadas tarefas. Então, são aquisições que a alma vai obtendo graças ao seu arrependimento e graças ao esforço que ela faz para modificar-se, para que ela possa não mais repetir o erro cometido. Ora, se na vida humana que é ainda tão transitória, num mundo ainda de provas e expiações, numa justiça que muitas vezes nós acreditamos ser integralmente injusta, nós já temos esses benefícios, como podemos acreditar que Deus, a divindade, agiria com uma maneira dura e inflexível para conosco? As inteligências que comandam o planeta, as inteligências que comandam os destinos da humanidade, não agem desta maneira. Procuram, na medida da possibilidade, oferecer-nos, como eu disse, o processo reencarnatório para que possamos expiar, para que possamos provar e para que possamos aprender mediante as circunstâncias da vida. Errei e volto a refazer aquela lição para que possa aprender. É a escola. É a escola da Terra, que todos nós já passamos, outros ainda continuam passando, muitos ainda vão passar, para que possamos nos educar, para que possamos nos profissionalizar e para que possamos adquirir um meio de vida através do trabalho e ter o nosso ganha-pão. A escola é a base de tudo. Então, para nós, como espíritos eternos, a experiência terrestre, através das inúmeras reencarnações que obtemos, é a prova, a lição de cada dia para que possamos crescer. Quando erramos, nos arrependemos, consertamos, refazemos a lição e seguimos adiante. Se não nos arrependemos, ficamos estagnados, estacionados naquela culpa, naquele medo, naquele arrependimento, naqueles sentimentos e pensamentos inferiores e não avançamos para o futuro, não avançamos para o progresso. Ele continua: a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Ou seja, a casa do Pai, o universo é muito mais magnânimo do que nós possamos imaginar. Mesmo os espíritos mais cruéis, mesmo os espíritos mais atrasados, mesmo aquelas almas que cometeram atrocidades enormes para com a humanidade, ou para com uma coletividade, ou para com uma família, ou para com uma pessoa, mesmo esses espíritos ou essas almas terão
perante a magnanimidade do universo, de Deus, que se mostra através do amor e do perdão, a oportunidade de se arrependerem e de modificarem o processo realizado. Reencarnam, muitas vezes em condições limitadas, mas com as devidas oportunidades para que possam ressarcir o erro cometido. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Olha a importância desse item. Em seus celeiros abundantes, ou seja, em todos os planetas, em todas as moradas, o que nós temos? Há empréstimos e moratória. O empréstimo de uma nova vida, o empréstimo de um novo corpo. A moratória, um tempo maior de vida reencarnada. Concessões de tempo, ou seja, nos é oferecido um tempo maior para cumprir o arrependimento através do trabalho que nos é necessário. E recursos dos mais variados que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Então, nós somos incapazes, por mais inteligentes e evoluídos que sejamos, de compreender, de entender, de imaginar o trabalho que é feito na casa do Pai, em todos esses celeiros que nos cercam, inclusive no planeta Terra, de imaginar o que pode ser feito a nosso favor para que possamos nos arrepender daquilo que foi um marco negativo na nossa caminhada. Por isso que Emmanuel coloca como título: Deus não desampara. Errar, por mais grave ou menos grave que seja, não significa que estejamos fadados à falência definitiva. Teremos empréstimos, moratórias, concessões de tempo e recursos dos mais variados para que possamos refazer o processo, refazer a nossa caminhada. E ele termina dizendo: o Altíssimo, que é Deus, fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Meditemos nos recursos que nós temos. Nós reclamamos demais de tudo e de todos. Falamos demais de tudo e de todos. E não paramos sequer um minuto para meditar nos inúmeros recursos, visíveis ou invisíveis, que a vida nos oferece. O próprio Emmanuel, em outro livro, nos fala: somos espíritos privilegiados. Por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso erro, somos, sim, privilegiados por recursos maravilhosos que nos dão a oportunidade de crescer,
de progredir e de melhorar. E ele termina: os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender e receber. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso. Essas pessoas que acreditam na maldade, na injustiça, de que Deus não existe, que não há perdão, que não há oportunidade, elas desconhecem o poder de Deus. Elas desconhecem o poder do Altíssimo. Elas desconhecem o poder desses espíritos mensageiros de Deus que comandam o planeta, comandam a vida e comandam todas as demais casas de Deus. Benefícios, segundo ele, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Atos, situações, acontecimentos que nos parecem insignificantes na vida, no dia. Ali está a oportunidade para que a gente possa meditar, refletir e mudar alguma coisa que aquele acontecimento quis nos mostrar. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Deus dá sempre. Nós precisamos aprender a receber e aprender com aquilo que nós estamos recebendo. Alguns companheiros na lida do dia a dia dizem assim: estou melhor, mais do que mereço. E muitas vezes é verdade. Estamos numa condição muitas vezes melhor do que nós mesmos merecemos. É quando nós começamos a aprender a ver, aprender a observar tudo que a vida nos oferece, desde a hora que acordamos até a hora que vamos nos deitar, e até mesmo no período em que estamos descansando à noite. A vida não cessa de nos dar, através de 1000 modos diferentes, a oportunidade que precisamos para que possamos nos arrepender, aprender, consertar e seguir adiante na nossa caminhada. Então fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 92 do livro Pão Nosso, Deus não desampara. Neste domingo, dia 1º de outubro de 2023. Quero aproveitar para te convidar, daqui a pouquinho às 20 horas, participe da nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. A sua presença é importante porque nos dá o apoio no estudo que estamos fazendo de forma metódica e sistematizada do Evangelho. E é um apoio também a esses companheiros que compartilham conosco esse estudo.
Cada domingo, um companheiro ou uma companheira traz aí o seu estudo referente a um capítulo, a um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Participe conosco e ajude-nos na divulgação do canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva, ajude-nos. A nossa grande finalidade não é o número de inscritos, não são cliques. A nossa grande finalidade é divulgar a doutrina e é divulgar o Evangelho de Jesus. Desejo a você um bom descanso, um bom final de domingo e que você tenha uma semana abençoada e que comece a observar todas aquelas oportunidades, todas aquelas situações pequenininhas que acontecem no seu dia. Ali está, com certeza, uma chamada de Deus, uma chamada do universo, para que você medite, para que você preste atenção naquilo, para que você aprenda o que aquilo está querendo te mostrar e aonde aquilo está querendo que você chegue para mudar ou refazer alguma questão da sua vida. Boa semana, bom descanso e que Jesus abençoe você, a sua família e o seu lar. Nos vemos domingo que vem. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até a próxima.